Alguns meses atrás, eu me deparei com uma ideia que de verdade me fez repensar sobre tudo, tudo sobre escolhas e principalmente sobre os arrependimentos que a gente costuma carregar pela vida. E aí eu me perguntei: será que a gente precisa mesmo viver se arrependendo do que passou? Essa reflexão surgiu depois que eu li esse livro aqui de ficção, chamado A Biblioteca da Meia-Noite, do autor Matt Haig. Talvez você já tenha pensado nisso também. E se eu tivesse escolhido outro caminho? Ou talvez você viva nesse lugar entre o que foi e o que poderia ter sido. Se isso te toca de alguma forma, fica comigo até o fim desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui pode de verdade te ajudar a recuperar os últimos 10 anos da sua vida, ou pelo menos mudar a forma como você se sente em relação a eles. O livro conta a história de Nora. Nora tem 35 anos e está passando por uma crise existencial daquelas. Em um certo momento, ela se vê num lugar misterioso, entre a vida e a morte, uma biblioteca infinita. E nessa biblioteca, cada livro representa uma vida que ela poderia ter vivido se ela tivesse feito uma escolha diferente. É como se todos os e se da vida dela tivessem virado histórias reais. E ela pudesse visitar uma por uma todas as versões de si mesma que ela nunca conheceu. E é aí que vem a parte mais bonita. Ao viver essas vidas alternativas, Nora começa a enxergar verdades profundas, verdades que para mim viraram aprendizados e que eu quero muito compartilhar com você nesse vídeo. Especialmente se de vez em quando você se pega querendo voltar no tempo e fazer tudo diferente. E o primeiro aprendizado é esse aqui, ó. Nenhuma vida é perfeita, nem aquelas que parece ideal, nem a que você sonha em ter, nem a que você vê nas redes sociais. Todas mesmo têm seus próprios desafios. A verdade é que a perfeição é uma ilusão que a gente cria quando olha só para o que não tem. Mas sabe o que a gente esquece? Que a dor também existe do outro lado. E muitas vezes o arrependimento nasce daí, de uma visão distorcida do passado. A gente lembra das partes boas, edita as memórias e de repente tudo parece que era mais leve, mais simples, mais certo do que realmente foi. O segundo aprendizado é: você nunca sabe o real impacto das suas escolhas. Tem um trecho do livro que para mim é quase um spoiler, mas é tão tocante, tão forte que eu preciso compartilhar com você. A Nora, a personagem principal, dava aulas de piano para um adolescente. Para ela, aquilo não parecia nada demais, algo comum, sem grande importância. Mas em uma das vidas alternativas, onde ela nunca deu essas aulas, esse mesmo menino seguiu um caminho completamente diferente. Ele acabou virando um delinquente. E aí eu parei e pensei: quantas coisas na nossa vida a gente desvaloriza assim, achando que são pequenas, achando que não fazem diferença nenhuma? Quantas vezes a gente se vê como insignificante sem perceber que talvez uma atitude nossa possa ter mudado completamente o rumo da vida de alguém? E o terceiro aprendizado é: às vezes o que nos prende não é o que a gente viveu, mas o quanto a gente se afastou da nossa própria verdade. Com o tempo, a gente vai criando camadas, sabe? Barreiras invisíveis, feitas de expectativas, medo de decepcionar, vontade de se encaixar. No livro, Nora percebe que passou boa parte da vida dizendo o que os outros queriam ouvir, vivendo realidades que não eram dela, se arrependendo de caminhos que, no fundo, nunca foram realmente seus. E olha, isso é mais comum do que parece. Às vezes, o que dói não é o que a gente deixou de viver, mas o fato de ter ignorado o que a gente realmente queria, a nossa própria vontade. Essas barreiras cegam a gente, nos afastam da nossa essência. E talvez o primeiro passo para transformar de verdade a nossa vida seja esse: ter coragem de olhar para dentro e encarar de frente a verdade que a gente esconde até de nós mesmos. O quarto aprendizado é simples, mas poderoso. Viver é assumir o risco da incerteza. Tem um trecho do livro que cita um poema do Robert Frost que diz o seguinte: duas estradas se cruzavam numa floresta, e eu escolhi a menos percorrida, e isso fez toda a diferença. A gente nunca vai saber como teria sido a estrada que não escolheu. Nunca. Mas isso não precisa paralisar a gente, porque viver exige coragem. Toda escolha exige abrir mão de alguma coisa. Sempre vai ter perda e ganho no mesmo pacote. Mas sabe o que é pior do que arriscar e errar?
é ficar parada, estagnada, sonhando com caminhos que já não existem mais. A vida acontece no movimento, e às vezes seguir em frente é o maior ato de coragem que existe. O quinto aprendizado é um lembrete importante. Não era a dor que paralisava a Nora, era a ideia de que ela não tinha saída. E olha, quantas vezes a gente também não sente isso? Às vezes, o que mais pesa não é nem o que a gente está sentindo, mas a sensação de que aquilo vai durar para sempre, que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que já é tarde demais. Mas nunca é, de verdade, nunca. Nunca é tarde. Às vezes, tudo que a gente precisa é dar um passo. Uma pequena decisão, por menor que pareça, pode ser o começo de um caminho completamente novo. E o melhor de tudo é que a vida costuma responder quando a gente se move. E o sexto aprendizado talvez seja o mais poderoso de todos. Enquanto a gente estiver preso na ideia de que a vida ideal ficou lá atrás, ou que só vai chegar lá na frente, a gente deixa de enxergar o valor do que já tem aqui. A vida que você tem hoje, com todas as imperfeições, com todos os altos e baixos, com todos os pequenos milagres que passam despercebidos no dia a dia, é essa a vida que pode mudar. É agora que a transformação começa, não no passado, não em algum momento quando tudo estiver perfeito. É aqui, é com o que você tem agora, é com quem você é nesse momento. E o sétimo aprendizado é algo que a gente precisa ouvir mais vezes. Você é suficiente sendo você. No livro tem uma frase que até me arrepiou, que diz o seguinte: se você almejar ser algo que não é, sempre irá falhar. Almeje ser você, a versão mais verdadeira de você. E isso me pegou de um jeito, porque a gente cresce tentando se encaixar, querendo ser como os outros, seguindo fórmulas, padrões, expectativas. Mas a verdade é que a vida que vale a pena viver é aquela que é construída de dentro para fora. Abrace o que é só seu, apoie sua essência, não se molde ao que esperam, mesmo quando rirem, mesmo quando zombarem. Porque, no fundo, a maioria das críticas vem de quem não tem coragem de fazer o mesmo, de quem não tem coragem de ser quem é. E o oitavo aprendizado é uma metáfora linda que ficou comigo, que diz o seguinte: no xadrez, como na vida, a possibilidade é a base de tudo. Às vezes, a gente perde as torres, perde a rainha, os cavalos e pensa, já era. Mas tem um detalhe que muita gente esquece: um peão nunca é só um peão. Ele é uma rainha em espera. Tudo que ele precisa é continuar avançando. E talvez a gente também só precise disso agora, dar mais um passo. Mesmo que pequeno, mesmo que com medo, porque às vezes é esse passo simples que muda o jogo inteiro. Por fim, tem uma ideia no livro que é muito interessante. A palavra querer, no fundo, carrega o peso da falta. Quem quer sente que ainda não tem. Querer só não basta, é preciso decidir. Não apenas querer viver, mas decidir viver. Mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo sem todas as respostas. O único momento que importa é o agora, porque o ontem já passou e o amanhã não é garantido. Então, em vez de esperar por um futuro distante, quando enfim você poderá aproveitar a vida, por que não começar hoje? Comece aquele projeto, escreva aquele livro, compartilhe aquele vídeo, reserve aquela viagem, pergunte a si mesma: como seria sua vida se você não se preocupasse com o que os outros pensam? E se você desse tudo de si? No final das contas, a única pessoa a quem você realmente precisa responder é você. Quando você olhar para trás, não será sobre o que você conquistou, será sobre quem você se tornou, como você viveu. Então, vá viver. Não espere até que seja tarde demais, porque se você esperar demais, o único arrependimento que você vai ter é de não ter começado antes. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que vive preso no passado. E se quiser continuar nessa jornada de reflexão, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E não esquece de deixar a sua curtida para ajudar o meu canal a crescer. E se esse tema te tocou, tem um outro vídeo aqui no canal que é a sua cara. É sobre como encontrar o seu propósito de um jeito leve, real e possível. Te vejo lá. Tchau!